Boa tarde a todos. Estamos aqui dando início à transmissão de mais uma live promovida pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Pernambuco, SEAC, em parceria com o Sindicato das Empresas de Segurança Privada, também de Pernambuco, Sindesp, através da Universidade Corporativa SEAC e Sindesp. Meu nome é Márcio Gomes, sou diretor de educação dos dois sindicatos da Universidade Corporativa, SEAC Sindesp, diretor da Sapiens, Centro de Formação e Pesquisa, e diretor de Gestão de Pessoas do Grupo Preserve Liceb. É uma grande satisfação estar aqui para discutirmos um tema que desafia as empresas do segmento de terceirização de serviços, segurança e transporte de valores e aborda questões fundamentais de ordem trabalhista e social, através do tema os aspectos polêmicos das convenções coletivas de trabalhador e as cotas de aprendizagem e PCDs. O Brasil possui um arcabouço jurídico trabalhista robusto, no qual as convenções coletivas desempenham um papel essencial na regulação das relações do trabalho. Contudo, elas frequentemente suscitam debates, seja pela complexidade de suas negociações, seja pelos impactos diretos sobre os custos operacionais, a competitividade e os direitos dos trabalhadores. Estes instrumentos refletem interesses que nem sempre convergem, exibindo das partes envolvidas grande habilidade para alcançar consensos sustentáveis. Por outro lado, as cotas de aprendizes e pessoas com deficiência, PCDs, impõe às empresas um compromisso inadiável com a inclusão social e a formação de mão de obra. No entanto, o cumprimento dessas exigências enfrenta barreiras reais que serão discutidas durante essa live. Nossa conversa hoje busca trazer à luz essas questões, analisando seu desdobramento na prática e identificando soluções que conciliem o cumprimento das normas legais com a viabilidade econômica e operacional das empresas. Estou certo de que será um debate enriquecedor, pautado pela troca de ideias e pela busca de estratégias que promovam tanto o desenvolvimento do setor quanto a inclusão e o bem-estar do trabalhador. Para dar início ao nosso debate, contaremos com a participação de dois especialistas altamente experientes no segmento. Inicialmente, gostaríamos de convidar o Dr. Emanuel Bezerra Correia, que inclusive conduzirá os debates. Dr. Emanuel é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e diplomado no curso superior em licenciatura plena, advogado sênior da Vilar Correia, advogados associados, com mais de 30 anos de experiência, atuando no ramo de direito empresarial, civil, comercial, direito do trabalho, direito coletivo do trabalho, licitações e contratos, além de ter concluído recentemente mais uma pós em recuperação judicial no Instituto Luiz Mário Moutinho, prestando serviços na defesa de grandes empresas de diversos segmentos empresariais de diferentes ramos do direito, bem como atua na qualidade de advogado de vários sindicatos das categorias patronais, operando em diferentes estados da federação, como também tem sido professor de curso de especialização em Direito Imobiliário, ministrado na UPE, e membro da Câmara de Direito Imobiliário na qualidade de juiz arbitral. E, por último, a nossa convidada de Brasília, a doutora Lília Souza Soares Cavalheiro. Doutora Lília é mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília e graduada em Direito pela Universidade de Brasília. Com a sólida trajetória na advocacia, é consultora e advogada especializada em Direito Empresarial, abrangendo questões relacionadas ao direito do trabalho, incluindo a área sindical, além de direito administrativo, tributário, comercial e civil. Consolidou sua atuação nos tribunais de todas as instâncias e na prestação de consultoria jurídica para entidades de classe e empresas privadas. Reconhecida por seu trabalho junto ao Poder Legislativo, doutora Lília contribuiu para a elaboração de anteprojetos de lei voltados à defesa do setor empresarial, incluindo o nosso segmento. É autora de livros e diversos artigos publicados,
renomados veículos jurídicos nacionais. Ao longo de sua carreira, doutora Líria ocupou cargos de relevância como diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Advogados, membro da Comissão Nacional de Direito do Trabalho e suplente do Conselho de Turismo e na Junta de Recursos do Ministério do Turismo. Reconhecida por suas contribuições, recebeu condecorações como título de comendadora da Ordem do Mérito de Dom Bosco e prêmio Mirtes Gomes do Campos e os prêmios Top of Business Brasil América. Gostaria de agradecer a participação de Dr. Emanuel, que tantas contribuições tem dado às áreas jurídicas de nosso segmento, e agradecer à doutora Líria pela sua disponibilidade em contribuir com este debate. Passo a palavra agora ao doutor Emanuel, que vai conduzir os debates para as considerações iniciais e, em seguida, para a doutora Lília. Ao final, voltaremos para abrir as perguntas para o público. É com o senhor, doutor Emanuel. Doutor Márcio, muito obrigado pelas palavras, pela atenção, pelo carinho que o senhor sempre nos dispensa. É uma honra para nós estarmos nessa live aqui hoje, principalmente por estar com a minha ilustre colega, a doutora Líria, que é uma pessoa dos maiores conhecimentos jurídicos, que eu tenho a oportunidade de conviver e estar com ela, de vez em quando, nas reuniões das federações, e sempre aprendendo. Ela herdou, e eu não poderia deixar de registrar isso aqui, todos esses conhecimentos jurídicos da mãe dela, a doutora Celita, que é uma pessoa que eu tenho na maior estima, que mora no meu coração, que nós devemos muito, o segmento de serviço deve muito a ela, como também deve a doutora Líria. E foi para mim uma honra, doutor Márcio, na hora que o senhor nos convidou para participar disso, e quando perguntou por uma pessoa que nós deveríamos trazer, não veio outra pessoa na minha cabeça que não a doutora Líria. Mas, para sem mais delongas, feito essas considerações e esses elogios aqui de missa, de corpo presente, a doutora Líria, por tudo, pela disponibilidade dela, eu já quero registrar meus agradecimentos, doutora Líria, porque eu sei que a senhora tem uma vida extremamente corrida lá em Brasília, a senhora vive nos tribunais superiores, STF, STJ, TST, todos eles, no corredor. Eu já tive a oportunidade de acompanhar a senhora em alguns momentos. É realmente muito prestígio aqui para o nosso simples sindicato, o SEAC e o Sindesp, em a senhora dedicar um tempo para participar desse evento conosco. Muito obrigado, fico muito feliz com a sua presença e passo a palavra para a senhora para suas considerações iniciais. Bom, primeiro eu quero muito agradecer o convite, fico muito honrada, né? Para mim é sempre maravilhoso estar com o doutor Emanuel, porque o doutor Emanuel é uma referência para todos nós do setor. Nós temos um grupo de pelo menos uns 10 advogados que a gente conta nos dedos, não é isso, doutor Emanuel? Que são realmente do setor, que sabem vestir a camisa da prestação de serviço, sabe, Márcio? A gente veste, a gente briga, a gente vai para o Congresso Nacional, faz lei, depois a gente defende a lei no Supremo para dizer que a lei é legal, né, que a lei é constitucional, e nós vestimos a camisa. Então, eu posso me considerar essa advogada, mas muito inspirada no doutor Emanuel e, claro, na doutora Celita, que eu não tenho nem palavras para falar, nem vou falar, porque senão vou me emocionar e não é o motivo. E tem uma coisa também maravilhosa. Quando veio esse convite do doutor Emanuel, que era irrecusável, eu ainda não tenho como recusar um convite quando vem do SEAC e do Sindesp de Pernambuco, senhor Márcio, porque o presidente Agostinho Gomes é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheço, e eu tenho o prazer de dizer que conheço desde criança. Nossa! E que tenho a felicidade de conhecer desde criança, de ter convivido com ele na minha vida, na adolescência, depois como profissional por muitos anos, de já ter prestado serviço também para as empresas dele, muitas vezes junto com o meu colega querido Emanuel, a gente tem algumas parcerias aí em Pernambuco. E então era um convite assim, não tinha jeito. Eu tinha que achar um buraco na agenda, tanto que eu acabei de falar. Vim correndo do Congresso Nacional, que eu tinha uma audiência pública, porque eu faço um trabalho que
doutor Emanuel mandou eu cortar o currículo, mas eu tenho um trabalho de processo legislativo muito grande, senhor Márcio, que é de levar os textos das leis, porque tem muita dificuldade, às vezes, inclusive parlamentar quer fazer, entende o problema do setor, mas a assessoria não sabe escrever o que ele quer. Então, quem escreve normalmente pelos setores sou eu vou lá, faço a escrita disso, mas é engraçado, porque faço a escrita, vou lá para a audiência pública, defendo o projeto de lei, depois, quando ele vai para a justiça por algum motivo, eu também faço a defesa dele junto ao Poder Judiciário. Então, tem um ciclo aí muito bom e que nos últimos anos, graças a Deus, não é isso, doutor Emanuel, tem sido muito vitorioso. Nós temos tido realmente vitórias excepcionais sobre o tema que nós vamos conversar hoje. Então, eu estou muito feliz de estar nessa live, agradecer o convite da universidade, né, e da Universidade que vocês criaram, mas que você administra, convite do meu querido amigo, doutor Emanuel, que está no coração, como eu falei para você, está naquele meus dedos dos 10 advogados, e do meu sempre presidente Agostinho, que nunca vai deixar de ser presidente, porque vai estar sempre no meu coração como presidente aí das duas entidades de Pernambuco. Em nome dele, eu já agradeço, eu não sei se nesse momento ele está podendo acompanhar, tá certo? Mas vou repassar para ele, tá? Todo esse agradecimento seu. A palavra agora é de vocês, podem dar início, doutor Manuel, tá, aos debates e em seguida a doutora Miriam. O tema desse nosso encontro de hoje é um tema até relativamente simples, né? E que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, mas que aparece tantas novidades desse segmento. O presidente Agostinho, ele costuma, de vez em quando, nos questionar sobre as inovações legislativas, como é que as coisas estão caminhando, e às vezes a gente está assim, felizes com algumas conquistas, como foi o caso do Estatuto da Segurança Privada que nós tivemos agora. Não foi do jeito que a gente queria, mas exatamente foi uma grande conquista, porque já tramitava durante longos e longos anos. E o trabalho do presidente Agostinho é muito grande, né, à frente desses dois sindicatos. É uma dedicação extremamente, que não é todo mundo que levanta essa bandeira do segmento e levanta com seriedade para buscar o melhor para toda a categoria. Mas, doutora Lídia, o nosso tema é uma coisa que a senhora nunca ouviu falar, eu tenho certeza, que são as convenções coletivas de trabalho. Que todos os anos nós nos reunimos para discutir cláusulas que a gente pode implementar, tem todo um processo de criação, de redação de cláusulas e de discussão com a representação dos trabalhadores, e a gente começa pensando na importância desse instrumento normativo, que é fundamental, tanto para o capital como para o trabalho. Não existe norma coletiva se as duas partes não chegarem a um consenso. E ainda bem que no nosso setor, nos nossos setores, os trabalhadores, eles sabem e têm consciência de que precisam desse instrumento que já tem vigência de muitos anos, né? Ele vem lá desde a CLT de 43, e aos poucos ele foi se aprimorando. Está pronto? Está acabado? Não. Tem muita coisa ainda para avançar na área de convenções coletivas, mas é um instrumento extremamente importante e necessário, tanto para as empresas como para os trabalhadores. Doutora Lídia, a senhora concorda comigo ou a senhora acha que as convenções coletivas estão prontas e acabadas? Olha, eu vou lhe dizer justamente ao contrário. A Constituição de 88 elevou as convenções coletivas ao patamar constitucional. Então, elas teriam maior validade do que as leis ordinárias. Nós, no início, né, ali nos princípios ainda da vigência, ali no início da Constituição de 88, né, nós tínhamos, durante alguns anos, a Justiça do Trabalho respeitando muito isso, nos primeiros anos. E, simplesmente, ela depois passou a fazer letra morta.
Quer dizer, o artigo que estava na Constituição dizendo que as convenções coletivas tinham que ser respeitadas e eram constitucionais, não tinham mais validade do que uma lei ordinária, do que uma instrução normativa, do que uma portaria. Eles pegavam tudo e tudo valia mais do que a convenção coletiva. E claro, gente, que quando você tem uma reação tão grande assim contra a Constituição, nós vamos ter uma contra-reação. Pode demorar, mas ela vem e ela chega. E ela chegou. Né? Depois de muita discussão sobre isso, muitos processos, porque são diversos processos, porque primeiro começou-se a fazer de forma escalonada, cláusula por cláusula, né? Nós temos várias cláusulas que foram demandadas dentro da Justiça do Trabalho de uma forma nas convenções coletivas, invalidando essas cláusulas, e chegavam no Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a última palavra em convenção coletiva, porque está escrito na Constituição, então está escrito na Constituição a última palavra do Supremo Tribunal Federal. Difícil para a Justiça do Trabalho entender isso, mas de uma forma ou de outra vai ter que entender, né? Depois, lá mais na frente, nós vamos falar o porquê. E nós temos, depois de muito tempo, essas cláusulas esparsas iam, né? A Justiça do Trabalho dizendo que não tinham validade, a gente subia até o Supremo dizia tem validade, anula tudo da Justiça do Trabalho. Nós chegamos com um tema complexo, que era quando veio a Reforma Trabalhista de 2017. A Reforma Trabalhista de 2017 é um marco. Eu vou lembrar para vocês que ela começou com 7 artigos. Emanuel acompanhou isso tudo comigo. Eu lutei, nós mudamos mais de 400 artigos. Nós temos alguns grupos de advogados que eu e o Emanuel participamos juntos, né, dos setores. E para você ter uma ideia, eu não vou esquecer nunca que teve um advogado, inclusive, que é um advogado de extremo respeito meu, que disse que eu estava sonhando como a Poliana sonhava. Eu não sei se você lembra dos contos de Poliana. Você lembra dessa história, Manuel? Lembro, e eu falei, lembro. Vou sonhar e vou realizar. E eu sonhei e realizei. Nós mudamos 400 artigos. Quando nós vimos, nós colocamos, tem coisas que são interessantíssimas. Por exemplo, a 12 por 36, que é uma das coisas mais importantes para esses dois segmentos, Márcio, que você aí está conduzindo, como o doutor Emanuel conduz na área jurídica, está conduzido nessa área de ensinamentos, né? A 12 por 36 foi criada nos anos 80, aqui em Brasília, numa convenção coletiva. Não existiam os sindicatos ainda, era a Federação do Comércio com a Federação dos Trabalhadores. A gente cria 12 por 36 para o setor de portaria e vigilância. Na marra, não existia a Constituição de 88 ainda. Criou-se. E eu vou falar para vocês, a gente aperfeiçoou essa cláusula. Mas essa cláusula, nós inserimos ela na reforma de 2017. Você sabe por quê? Porque senão a Justiça do Trabalho ia dizer não tem validade, porque é medicina e segurança do trabalho, e isso está acima de qualquer outra discussão. Então, brigamos muito com o relator, tanto que a cláusula que tem hoje, dia 12 por 36, na CLT, é a cláusula das convenções coletivas tiradas da área de vigilância, asseio e conservação. A cláusula é idêntica. A cláusula que a gente tinha, não é isso, doutor Emanuel? Foi a cláusula que saiu, foi aquele Ctrl-C, Ctrl-V do computador. Saiu e é o que está hoje na CLT. Né? E nós temos várias cláusulas que eram do nosso setor e que entraram na CLT. Nós criamos aquela demissão por acordo. Quem criou as demissões por acordo? E aí eu posso colocar na minha mão uns 5 advogados que defenderam isso, essas demissões por acordo, porque eram advogados que sabiam de convenção coletiva e trabalhavam com licitações e contratos. Um desses é o doutor Emanuel, que é aquela continuidade dos contratos que tinha escrito nas nossas convenções. Você lembra disso, doutora Emanuel? Ela virou a demissão por acordo que hoje existe na CLT, advinda também das nossas convenções coletivas. Quem criou isso fomos nós, a área de prestação de serviços contínuos. Então, nós tivemos... A reforma de 17 foi muito importante para a gente. Mas aí começou a discussão toda dentro da Justiça do Trabalho, querendo acabar com a reforma de 17. Né? Principalmente a gente teve muita discussão nos juízes de primeira instância, né? E depois algumas dissidências dentro do próprio TST e uns TRTs mais radicais que davam muito problema para a gente. Pernambuco não estava entre eles, mas a gente tem alguns bem radicais que também não aceitavam. E aí essa discussão foi para o Supremo Tribunal Federal. E eu tenho o orgulho de dizer para você que depois de quase 1 ano de sessão pré-julgamento, Manuel acompanhou.
eu fazia sustentação oral, não valia, porque o processo voltava para a base. Eu devo ter feito, eu acho que nunca eu fiz tanta sustentação oral no mesmo processo, como foi o processo que é do tema 1046. E ele é uma das coisas mais importantes, ele está mais ou menos 1 ano e pouco em vigência. A gente ainda está utilizando ele com muita parcimônia, porque a gente teve essa mudança de governo, a gente tem também, quando há uma mudança de legislação normalmente, e é tão forte esse tema do Supremo Tribunal Federal, que é uma mudança de legislação. Então, ela coloca as nossas convenções coletivas, que é a pergunta inicial do Dr. Emanuel, como lei com patamar constitucional. E eu quero só ler para vocês, que é para uma coisa que o Márcio falou, vai concatenar com isso. Reconhecimento da validade de cláusulas que restringam ou limitem direitos trabalhistas previstos em lei. Isso é válido nas convenções coletivas. Eu posso restringir e limitar direitos que estão previstos na lei, desde que assegurado um patamar mínimo de proteção do trabalhador. E deve-se, então, a prevalência do negociado sobre necessidade, ele coloca esse patamar mínimo de proteção do trabalhador, mas ele coloca mais uma coisa. Não precisa ter demonstração de que houve a troca de uma cláusula pela outra e tem que respeitar as especificidades do setor. Eu acho que essa palavra muda o patamar. E olha, eu briguei tanto por isso, Márcio, e o doutor Emanuel sabe disso, e eu tinha sugerido um tema, e o que saiu do Supremo ainda saiu melhor do que eu tinha sugerido. Porque eu tinha sugerido limitando ao artigo 7º da Constituição, que coloca lá todos os direitos do trabalhador, 13º, aviso prévio, blá, 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 blá. O Supremo não colocou isso. Então, o artigo 7º pode, sim, ser modificado pelas convenções coletivas, dependendo de que sejam mantidos patamares civilizatórios, que o artigo 7º não quer dizer patamar civilizatório, ele é só uma descrição dos direitos dos trabalhadores, né? Mas sim a questão da dignidade humana, a questão do salário. Então, ele não limita o artigo 7º, as convenções coletivas podem ultrapassar o artigo 7º e nós já temos decisões nesse sentido. Então, a convenção coletiva, há 1 ano e pouco atrás, ganhou um sopro que a gente agora tem lei. A gente escreve lei. É isso que o Supremo nos disse. É claro que a Justiça do Trabalho vai aceitar isso fácil? Não. Nós vamos ter que fazer o quê? O que a gente sempre fez nesses anos todos, não é isso, meu amigo doutor Emanuel? Brigar até o final, subir no Supremo para poder fazer valer o que o próprio Supremo escreveu. E a Justiça do Trabalho vai ter que aceitar. E aí, nessa conversa aqui, eu ainda vou conversar com vocês quais são os mecanismos que o Supremo Tribunal Federal está criando para que a Justiça do Trabalho respeite as decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas é dizer para vocês que não, a convenção coletiva agora é maior do que nunca nós tivemos ela com tanta importância como nós temos agora. Se tiver um ponto controvertido no direito do trabalho, com certeza passa pelas convenções coletivas de trabalho. Como a doutora Lília coloca com muita sabedoria e com muito conhecimento, porque a gente vive todas essas transformações, mas no meu caso eu fico um pouco mais à distância, né? Nós estamos um pouquinho longe de Brasília e a doutora Lília vive isso todo dia porque ela mora em Brasília, é lá onde ela está, é onde estão os tribunais superiores e ela vai acompanhando tudo isso. Esse dia a dia. A gente lembra até a grande briga da ultratividade da norma. Você lembra disso, doutora? Ultratividade da norma. Olha, a gente acertava, fechava uma convenção, doutor Márcio, e depois que fechava a convenção, aquela cláusula ficava quase que imutável. E a gente dizia, não, ia para a justiça, mas vai ficar, eu dei uma compensação, eu dei isso, eu dei aquilo, Aí não, mas a gente não aceitava. E, graças a Deus, com o julgamento do tema o 1046, né? E a gente conseguiu um grande avanço, um grande caminho foi percorrido em relação à questão da vigência, validade e importância das normas coletivas. A gente nunca pode esquecer que a convenção coletiva ela surge exatamente, voltando um pouquinho no tempo, para complementar a legislação trabalhista. E dentro dessa complementação, respeitar as particularidades de cada categoria. Categorias econômicas, e a categoria econômica que regula
exatamente a questão do enquadramento sindical, né? A gente vai ver a questão do enquadramento, você olha a categoria econômica e, como diria Susequini, estaria tudo ali que estivesse dentro daquela, todos os trabalhadores que estivessem dentro daquela categoria, querendo ou não, atingido pela norma coletiva. E é quando a gente está falando em norma coletiva, a gente está falando na convenção coletiva e está falando também dos acordos coletivos de trabalho. Existe uma discussão, que existia uma discussão muito grande na questão, não respeitava a questão na hierarquia das leis, que a convenção coletiva, como bem foi dito pela doutora Líria, ela tem uma previsão na Constituição Federal. Mas não se, na Constituição Federal o que vale é aquilo que o legislador colocou como lei. E durante muitos anos, Márcio, a gente amargou essa situação de não, isso não está na lei, fechamos a norma, mas isso vai de encontro à lei, esquecendo que os atores é o empregador e todos os trabalhadores que estão ali. Quem sabe, quem conhece o segmento, quem sabe as particularidades e detalhes do setor, são os trabalhadores, são os empresários daquele setor. É por isso que a gente vai para dissídio coletivo, quando malogra-se uma convenção coletiva, e a gente vai para lá para o dissídio coletivo, e depois, normalmente, a gente tem que voltar, sentar à mesa novamente para fechar um acordo. Porque tudo termina fechando um acordo, que eu estou dizendo, é fechando uma convenção coletiva de trabalho. Então, senhores, a convenção coletiva, ela é importante, ela é... Os diretores de recursos humanos, o pessoal de IDP, tem que fazer da convenção coletiva a lei. Fazer não, é a lei. É a lei que vai regular a relação do capital e trabalho daquela categoria. Ponto. Obviamente, uma outra categoria que não figurou no processo, nem como suscitante, nem como suscitado, ele não vai vir para dentro da norma. Ele não vai vir, não vai ser atingido pelaquela norma. Mas aqueles todos que estão dentro ali, acobertados pelaquele manto da convenção coletiva, eles estão enquadrados na representação e aquilo passa a ter vigência e se aplicar a todos esses trabalhadores. E graças a Deus é que os sindicatos dos trabalhadores eles têm evoluído também. Né? A gente, em alguns momentos, nós tivemos parcerias com sindicatos de trabalhadores e sindicatos de trabalhadores que nos ajudaram no processo de vitória, de conquista, de modificação legislativa e até de processo. Eu fico, assim, acho a gente que vive de fazer convenção coletiva, de escrever as convenções coletivas, aí, às vezes, algumas pessoas questionam, mas por que tem isso aqui na convenção coletiva? E por que não botou assim ou por que não botou assado? É porque, no final das contas, o processo de criação de uma norma coletiva, ela é um processo que é feito não a duas mãos. Ela é feita a quatro mãos. A gente tem um lado patronal e tem um lado das empresas. Então, a gente vai adequando, né, as situações para atender os interesses dos dois lados. Atender os interesses do trabalhador, atender os interesses das empresas. É isso que a gente procura fazer numa convenção coletiva. E é por isso que essa convenção, com esse julgamento do STF, eles reconheceram, olha, as partes é que devem dar a sua posição para esse setor. É eles que conhecem. Então, prevalece aquilo que eles acertaram. E prevalece porque eles conhecem o segmento, eles conhecem o setor. Mas, doutora Lília, a gente vê muitas questões também entre cláusulas sociais e cláusulas econômicas. E fica aquela celeuma, o que é cláusula social, o que é cláusula econômica. A senhora podia dar uma paletinha com toda a sua didática para explicar isso um pouco, principalmente para o pessoal que está no setor de pessoal, no setor de recursos humanos, mas que não tem formação jurídica, e fica um pouco mais difícil, ou nem atua, às vezes, na área do direito coletivo do trabalho. Bom, primeira coisa gente, qualquer RH de qualquer empresa, a primeira coisa que ela tem que olhar quando ela está pensando nos direitos dos trabalhadores e no direito das empresas é a convenção coletiva.
A convenção coletiva deve ser verificada antes da CLT. A CLT, ela é menor do que a convenção coletiva. É isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, um RH que não conhece a convenção coletiva não é um RH. Todo RH, o departamento pessoal, depende do nome que cada empresa usa, recursos humanos ou departamento pessoal, né, algumas com as características diferentes, ou que usem os dois nomes, um para recrutamento e o outro para diligências junto dos seus empregados, mas a convenção coletiva é realmente o contrato social dentro daquela categoria que a empresa está representada. Né? Então, a convenção coletiva é o primeiro instrumento que deve ser olhado por qualquer pessoa que trabalha no RH e no departamento pessoal. Depois, passa-se a CLT e as outras leis. Né? Mas a lei máxima prevista constitucionalmente em precedente normativo constitucional, com repercussão geral, com validade para todas as pessoas, desde o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, neste momento, é a convenção coletiva. Então, todos têm que respeitar essa convenção coletiva. Né? E, diante disso, o RH tem que ter pleno conhecimento das cláusulas. E as cláusulas, gente, todo instrumento coletivo, por isso que se chama coletivo, ele é uma autocomposição entre as partes. Hoje, na verdade, a gente passou anos tendo que ir para dissídio, por vários motivos. Um pedaço era nós, da parte patronal, que queria ir para dissídio por motivos que nós tínhamos problemas nas nossas licitações públicas. Depois foi por causa do ativismo judiciário, que foi muito grande. Aí o laboral queria ir para dissídio, mas agora nós chegamos no patamar que ninguém mais quer ir para dissídio. Nós queremos que a autocomposição valha entre as partes. Tanto que a gente tem colocado, claro, em quase todas as nossas convenções coletivas, que os sindicatos não vão patrocinar reclamações trabalhistas ou qualquer ação contra a convenção coletiva que é assinada pelas partes. Nem o patronal, nem o laboral. Eles têm que aceitar o que eles negociaram na mesa e tem que ser respeitado. Então, o respeito ao que foi negociado na mesa e o que está assinado na convenção coletiva deve acontecer. Às vezes, nós podemos até ter erro de redação na convenção coletiva, mas o que foi negociado todo mundo sabe. Por isso que existem os termos aditivos às convenções coletivas. Então, realmente, nós precisamos deixar a convenção coletiva no patamar que ela merece. Ela é, depois da Constituição, o nosso texto. A CLT está abaixo. Tá claro, o negociado que foi feito entre as partes, com as especificidades do setor, vale mais do que está escrito nas leis. Né? Claro, retirando a Constituição, mas vale mais do que está escrito nas leis. E olhe que, pela que eu acabei de ler para você, até coisas que são dispositivas, né, e não taxativas na Constituição, também podem ser regulamentadas na Convenção Coletiva devido ao patamar que foi dado por ela pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem dado todo o estímulo para que as partes façam a autocomposição, tanto que são até audiências públicas, que eram coisas que não aconteciam nos tribunais, estão passando a acontecer. Eu tenho participado de muitas audiências públicas, todas em torno dessa questão do direito coletivo do trabalho, né, do direito sindical, que poucas pessoas conhecem. Não é uma matéria que é dada nas universidades, nem é cadeira obrigatória, não é isso, doutora Emanuel? Não é cadeira obrigatória de direito sindical, então poucas pessoas sabem o que é o direito sindical. E aí nós tivemos também, um pouquinho antes dessa 1046, a resolução de um problema que era enorme, porque já tinha feito suspensão em liminar pelo Supremo Tribunal Federal, mas a Justiça do Trabalho continuava fazendo coisa errada. Qual é que era o problema? A convenção coletiva tem prazo, só pode ter validade até 2 anos. Passou 2 anos, é igual ao contrato, venceu. Tem que abrir nova negociação, se for uma de 2 anos. Ou a gente faz ela de 1 ano. Se for de 1 ano, passou 1 ano, venceu. Venceu a convenção coletiva. Então, venceu todos os artigos que estão naquela convenção coletiva. Para você ter uma ideia de como que é esse vencimento, ele é tão grave que vence até o salário normativo. Tanto que, se ela ficar sem convenção coletiva, os novos empregados, né, claro que aí tem que olhar o problema de equiparação salarial, mas eles vão poder ser contratados por salário mínimo, se não tiver convenção coletiva. Por isso que é entendido pelo laboral
a necessidade da gente manter essas negociações sempre abertas e a gente sempre fechar as convenções coletivas. Porque quando cai a convenção coletiva, pela decisão do Supremo, como ela tem prazo, quando ela cai inteira. Cláusulas econômicas, e aí vamos entrar nas cláusulas sociais. Para mim, no meu estudo, e eu estudo isso há muito tempo, e eu estudo inclusive em direito comparado, né? Estava aí até no meu currículo, viu, Márcio, que eu fui convidada para dar uma palestra lá na Universidade do Porto sobre direito coletivo do trabalho, para falar das convenções coletivas e das diferenças entre o Brasil e Portugal sobre isso. Maravilha. Então, eu estudo muito, é uma matéria que eu gosto muito, essa parte do direito coletivo, e, para mim, a definição de cláusula econômica teve efeito econômico na empresa? A empresa teve que fazer desembolso sobre aquilo? Isso é cláusula econômica, não é só piso salarial. Me desculpe se tem algum advogado que está aqui dizendo que é só piso salarial, não é. Tá? Tudo vale transporte, vale alimentação, seguro, tudo que for colocado que tem efeito econômico para a empresa, que a empresa tem que desembolsar em prol do empregado, é cláusula econômica. Todas essas cláusulas são econômicas. Né? Então, eu realmente não consigo ver, como muitos proliferam por aí, que é só o piso salarial, que é cláusula econômica. Essa não é a realidade. Cláusula econômica é tudo que tem efeito econômico dentro da empresa. Por isso que ela chama cláusula econômica. E eu acho que, como o doutor Emanuel falou, quem tratava muito bem disso e de uma forma muito correta é o nosso falecido professor aí de todos, Arnaldo Susequinde, que dizia isso de uma forma claríssima. Teve impacto econômico, é cláusula econômica. Então, não tem jeito. Então, quando a gente discute isso, não dá para discutir só o salário. Não é só o salário. Tanto que eu falo para vocês que, às vezes, tem uma coisa que, muitas vezes, você faz a convenção coletiva e coloca assim, convenção coletiva terá validade de 2 anos, só sendo rediscutido no próximo ano as cláusulas econômicas. Nas minhas convenções coletivas, eu enumero quais são as cláusulas econômicas que vão ser renegociadas, tá, gente? Eu enumero. Porque, senão, isso aí vai criar um celeuma enorme, uma discussão enorme que não é necessária. Você já pode resolver ali no termo da convenção coletiva. Então, quer dizer, se você achar que no ano que vem, pela negociação de vocês só vão negociar piso e vale alimentação, deve ficar claro, olha, a convenção tem validade de 2 anos e no ano que vem só vai ser renegociado o piso e vale alimentação. Se achar que é só o piso e o seguro e saúde, é só o piso e seguro e saúde. Se achar que é só o piso, tem que colocar que é só o piso. Sabe? Tem que deixar claro, quando você faz essas convenções de 2 anos, que não vai ter renegociação de cláusula social, quais são as cláusulas econômicas que vão ser renegociadas. Porque tem muita cláusula que acha-se que não é econômica e são econômicas, tem efeito econômico, e isso pode dar uma briga na justiça à toa, que você resolve fácil no texto da convenção coletiva. Por isso que é muito importante para todos os sindicatos, e isso é um problema enorme que a gente tem no Brasil, talvez por isso que a gente demorou tanto para chegar nessa decisão que a gente teve do Supremo, porque nós temos convenções coletivas que são feitas por pessoas leigas. Né? E aí, uma pessoa leiga ou um advogado que não é dessa área não vai saber fazer convenção coletiva. O advogado que vai fazer convenção coletiva tem que ser um advogado da área de direito sindical, como o doutor Emanuel, como eu, como vários advogados que a gente tem muito bem estruturados, porque aí eu tenho que fazer uma outra ressalva, não porque eu já advoguei para as 2 federações e sigo advogando para uma, os sindicatos da área de prestação de serviços contínuos, não é prestação de serviço geral, tá? Porque prestação de serviço é um mundo, né? Eu vou do cabeleireiro até a manicure e passo por uma empresa que tem 50 mil empregados, mas é prestação de serviços contínuos. Os sindicatos de prestação de serviços contínuos normalmente são muito bem estruturados, e bem estruturados, inclusive, nas suas consultorias jurídicas. São, talvez, das áreas e dos setores que eu advogo, porque eu advogo para vários setores, talvez seja o setor que tem advogados que realmente entendam de direito sindical para escrever as convenções coletivas, porque é raro. São poucos advogados, como eu falei para vocês, não é uma cadeira obrigatória na faculdade. Então, são poucos advogados especialistas nessa área. Muito bem explicado, doutor. Realmente, a gente vê muito isso.
Lógico, muitas vezes a gente vê e fica calado, às vezes é só está utilizando aquele instrumento, e é o perigo das convenções com prazo de validade de 2 anos, e com as ressalvas de que, olha, eu só vou negociar na próxima negociação somente cláusulas econômicas. E realmente, quando chega a data da discussão, aí o cara vem com... Mas a gente não disse que era só econômica? Não, tudo isso é econômica, né? O que é econômica, a senhora lembrou bem. A Arnaldo Succhini dizia com muita propriedade: teve impacto econômico, entrou dinheiro na história, então a cláusula é econômica, não é cláusula social. Mas foi muito boa a sua explicação. Gostaria apenas de pegar um ganchinho bem rapidozinho na questão das convenções coletivas. Convenções coletivas, aquilo que o RH tem que sempre olhar, mas o RH também não pode esquecer de olhar a questão dos acordos coletivos de trabalho, né? Durante muitos anos, a gente teve as discussões se quem tinha prevalência, se era esse ou se era aquele, mas hoje em dia está pacificado o entendimento. Por ser mais específica a história, os acordos coletivos de trabalho, eles têm prevalência até sobre a convenção. É um instrumento normativo, coletivo, e difere da convenção exatamente porque na convenção é toda a categoria. E no acordo coletivo, eu restringo aquele universo de discussão àquela situação particular da empresa. E muitas vezes se trata até mesmo de situações de sobrevivência da empresa e sobrevivência dos postos de trabalho. Porque foi ajustado uma coisa na convenção, mas que aquela empresa em si, particular na história, ela não tem condições de fazer frente àquilo ali e chama as partes e seus empregados para discutir um acordo e estabelecer condições um pouco diferentes daquelas estabelecidas na convenção coletiva. Então, isso que o pessoal de departamento pessoal do departamento de recursos humanos, até mesmo o pessoal de operações também é bom dar uma olhadinha, viu? Não esqueça de olhar a convenção também, não. Olha boa lembrança. Para depois não estar passando, atropelando aí e chegando as demandas para a gente depois que o negócio já está feito. Mas, doutora, o tempo, essa matéria é muito complexa e o tempo, ele voa, ele não passa, ele voa. Mal a gente começa a falar, o tempo vai embora. Mas a gente tem um ponto ainda que eu gostaria de tratar, que seria a questão das cotas, especificamente. Cotas de aprendizagem, cota de PCD. A gente sabe, o doutor Márcio, como ele tem um palavreado muito bonito, ele faz lá as colocações dele lá, a questão social, o avanço, mas a gente sabe que na prática, você fez a ressalva também na prática, viu, Márcio? A dificuldade que nós temos da implementação das cotas, tanto de aprendizagem, agora um pouquinho mais equalizado com a questão das cláusulas sociais, mas que é um custo muito grande para as empresas, e também a questão dos PCDs, que são todas aquelas limitações que podem ser enquadradas como PCD, e com percentuais muito grandes para o setor de serviço. Eu costumo dizer sempre, sabe, doutora Lídia, que quando a gente vai para uma indústria com 200 empregados, já é uma indústria de porte considerável, até por conta da automação e tudo mais. Quando você vai para uma empresa de serviço, uma empresa de 1.000 empregados, pequena. Às vezes é uma empresa pequena. Às vezes não, é uma empresa pequena. Com estrutura administrativa muito reduzida, que nem cabe os jovens aprendizes. Fisicamente, eu não tenho como colocar esse pessoal todo dentro da minha empresa. E exatamente. O custo é muito alto. A gente tem conversado isso. Aqui a gente tem até alguns procuradores com muita boa vontade, tem ouvido os nossos pleitos e pedidos. Olha, a gente está aqui, eu não tenho como botar numa empresa que tem 1.000 empregados, eu não tenho como botar 50 jovens aprendizes aqui dentro, eu vou fazer o quê? E a empresa com 2.000, 3.000 empregados é muito complicado. É muito difícil para as empresas. E tem mais um complicador aí, pegando o gancho das licitações. Mexer com mais de uma área tem essa vantagem, né?
Porque aí, quando você vai discutir a planilha e está colocando esse custo da contratação do jovem aprendiz, aonde? Quem é que paga o jovem aprendiz? Quem é que paga? O PCD ainda fica até calado, porque o PCD continua trabalhando. O PCD está trabalhando lá. Né? Ele vai. Mas o jovem aprendiz tem uma série de limitações. Ele não dá. Por mais que eu entenda a importância do jovem aprendiz para o desenvolvimento dele, da sociedade como um todo, de trazer a oportunidade para o primeiro emprego. Mas, inclusive, eu penso que o primeiro emprego, inclusive, do jovem aprendiz, ele deve ser até da própria empresa onde ele foi, abre aspas, fecha aspas, aprendiz. E ele é aproveitado pelo setor e ele fica trabalhando ali naquele segmento. Mas com 50 aprendizes dentro de uma empresa, é meio difícil ficar os 50, e é mais difícil ainda a gente conseguir esse pessoal, até porque a gente tem um outro complicador, que é a questão dos baixos salários. Mas eu queria que a senhora fizesse algumas colocações dessa aí, para a gente ver o que é que a gente pode ter de solução, até porque isso foi uma pergunta que já me fizeram de encomenda antes. Olha, amanhã o senhor pergunta à doutora Lília lá como é a solução, o que é que a gente faz com os jovens aprendizes. E é o maior dilema hoje dentro das empresas do segmento de segurança, do segmento de transporte de valor, de terceirização. O grande dilema nosso hoje é essa cota de jovem aprendiz, né? E o PCD pela dificuldade de contratar. Por isso que é tão importante agora abordar isso aí. Bom, o PCD, gente, eu acho que a situação está resolvida. O único problema só é que a empresa tem que ter um cuidado no RH e no recrutamento muito grande, né? Que na verdade, vocês vão abrir esse processo seletivo e não vai aparecer o número que vocês precisam cumprir, porque não existe deficiente físico que vai deixar de receber o benefício continuado para ir trabalhar com limpeza e conservação, tá? E não vai querer trabalhar na vigilância também. Exatamente. Não vai querer, não vai deixar de ganhar o benefício continuado para ficar em casa sem fazer nada, para pegar transporte público, ficar 3 horas de transporte público para poder ir trabalhar nas empresas com esses salários. Não vão. Então, a área do PCD, eu acho que ela é resolvida. Vocês precisam só se documentar. Então, quer dizer, toda vez que abrir processo seletivo, tem que estar claro na abertura do processo seletivo, estamos contratando PCDs. Estamos contratando PCDs e vocês vão ter lá, tem que registrar quem é o recrutador, que não recebeu nenhum PCD, e se recebeu PCD, por que ele não resolveu não ficar. E sim, você conseguiu contratar bem, contract lá e está lá contratado. Porque o tribunal já tem isso, pelo menos o TST tem há muitos anos isso. Inclusive, a primeira decisão, antes de virar... hoje é quase um OJ, né? Mas a primeira decisão foi de uma empresa aqui de Brasília, num processo meu, que o ministro foi claro, a empresa não tem como criar o PCD. Eu não tenho como criar um PCD. Porque a gente demonstrou que tentou achar o PCD de todas as formas, né? Fizemos anúncio no jornal, mandamos carta para o Cine, mandamos cartas para o INSS, né? De quem tiver feito aquela readaptação do INSS. Todas as cartas sem resposta, todas as cartas sem enviar. Mandamos até para instituições, às vezes, né? Se você tem alguma instituição aí que seja uma instituição vultuosa de tratamento de PCD, também para essas instituições. Anúncio no jornal, se municia disso. No recrutamento também tem ver se aparece, se não aparece esses PCDs. O nosso histórico de anos é que não aparece, né? Muito difícil contratar. Para te falar a verdade, eu só tenho sucesso, às vezes, de contratação de PCD no transporte de valores, por uma coisa, inclusive, que resolve um problema trabalhista crasso do transporte de valores, que é o pessoal que trabalha naquela parte da contagem do dinheiro. O barulho das máquinas é muito alto até hoje, não conseguiram nunca reduzir demais. Então, eles tinham problema auditivo e entravam com a empresa.
eu não sei se o doutor Emanuel vai lembrar disso, entravam depois com demandas trabalhistas pedindo indenização por perda de audição. Então, a gente conseguiu, muitas das vezes, contratar pessoas surdas, e eu tenho esse exemplo em várias empresas pelo Brasil inteiro, de que a gente conseguiu colocar na tesouraria PCDs, e olha que coisa boa, resolvendo um problema que era um problema da empresa, porque a empresa recebia muitos processos de contratações que eram feitos para a tesouraria, e essas pessoas depois entravam por perda de audição. Então, a gente conseguiu colocar um tipo de PCD, a pessoa, quando pensa em PCD, só pensa em cadeirante, né? Mas nós temos vários tipos de PCDs. E eu tenho um caso, que é um caso muito engraçado, que eu vou falar para vocês, que eu falei, uma empresa chegou para mim, olha, eu estou com um problema, estou com autuação. Eu falei assim, mas você já pegou o seu médico do trabalho e já pegou a listagem do que é considerado PCD hoje e levantou dentro da sua empresa? Ele, não, Líria, nunca fiz isso. Falei, faz, depois você vai voltar para conversar comigo. Quando ele voltou, ele já cumpria a cota. Sabe por quê? Porque tem várias coisas, gente. Gente que tem menos visão no olho do que no outro é considerado PCD. Perda auditiva, dependendo da porcentagem, mas que não atrapalhe o trabalho dele, é considerado PCD. Nós temos uma série de coisas que são consideradas PCDs e que a gente não sabe. Inclusive, hoje tem uma briga, que eu acho que, inclusive, deve sair agora no INSS, de pessoas que passaram por processos de câncer serem enquadrados como PCDs também, tá? Então, nós temos uma série de doenças que a gente pensa que não é PCD e está naquela listagem. A listagem do PCD é enorme. Então, precisa olhar isso também, tá? O RH precisa levantar, junto com a área de medicina e segurança do trabalho, a área de medicina e segurança do trabalho das empresas nossas de prestação de serviços normalmente são muito bem organizadas, pegar isso aí e levantar o que tem na empresa. Mas eu acho que o PCD está resolvido. Agora, realmente, o aprendiz é um celeuma. E ele se tornou, cada vez que passa, um celeuma maior. Porque, neste momento, a gente não está conseguindo contratar nem empregado com carteira assinada normal. A gente não está conseguindo. As empresas fazem processo seletivo e não conseguem preencher as vagas. Por quê? E eu tenho vou contar para vocês uma história de um outro setor, mas esse problema é um problema que está acontecendo em todos os setores do Brasil, que tem salários nessa média que vai de um salário mínimo a um salário mínimo e meio, um salário mínimo ali perto dos R$ 2.000, que o salário é em torno de R$ 2.000, um pouco abaixo de R$ 2.000. Esses trabalhadores não estão aparecendo. Você faz a convocação e não aparece. No Sul já não consegue mais, só que não é só no Sul, não está conseguindo nem no Norte, nem aí no Nordeste. Você faz processo de seleção e não vem. E aí eu vou falar para vocês, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do Distrito Federal. Se eu juntar todos os benefícios que são dados pelo governo federal, junto com os benefícios que eu tenho do Estado, que o Estado pode dar, e aqui eu tenho uma diferença que vocês sabem que eu sou Estado e sou município ao mesmo tempo, e no caso de vocês, vocês têm um Estado e um município que podem dar benefício. Aqui em Brasília chega a R$ 1.700. Tá? Só Bolsa Família e juntando o resto. Então, não consegue contratar. A gente não consegue contratar o normal. Imagina aprendiz. A situação é tão grave que não está conseguindo contratar a pessoa normal. Como é que vai contratar aprendiz? Eu dei uma palestra agora, no final do mês de novembro. Era para mais ou menos tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas no evento. Todos proprietários, todos são empregadores, tá? Do Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, era todo o Brasil. E eu tinha um debate sobre as relações de trabalho e a gente entrou no problema das contratações, o problema do desemprego. E eu era no centro como advogada, do meu lado era um deputado do PL e do outro um do PCdoB. Eu até brinquei com o meu presidente. Falei, você quer que eu saia morta do debate, né? Porque eu vou sair morta desse debate. Eles vão acabar comigo, né? Se eles começarem a brigar ali, vai ter um caos, né? Mas, olha, quando eu falei assim para eles, falei, olha, é muito importante que o Brasil tenha esses programas que realmente levem renda para as pessoas que precisam de renda. Mas esses programas têm que ter um escalonamento. Né? Se for oferecido emprego para aquela pessoa que está no programa,
E hoje a gente pode usar, inclusive, os Cines têm vagas para todas as áreas e não estão conseguindo contratar nada. Né? Se for oferecido, a gente tem que criar alguma coisa na lei para fazer esse escalonamento, senão essa pessoa fica em casa e ela não está indo trabalhar. E aí eu falei para o deputado PCdoB, mas a gente não pode tirar esse colchão social. Não pode. Eu sei que, por exemplo, vai ter uma senhorinha que está lá com seus 50 anos, que não anda, ou um senhor, que vai ter que ter a rede social, óbvio. Né? Mas a maioria das pessoas que não estão procurando emprego, está na faixa de 19 a 39 anos, gente. É fase produtiva, tem que estar trabalhando sim. E eles não estão indo trabalhar porque é melhor ficar recebendo benefício. Que, como eu falei, aqui em Brasília dá R$ 1.700 e em outros estados deve dar quase a mesma coisa, que é muito parecido. Né? Porque é ter bolsa alguma coisa, e eles não querem sair. Então, eu pedi, e eu estava com a plateia cheia, eu pedi para levantar a mão quem é que estava com dificuldade de contratar empregado. As 3.000 pessoas levantaram a mão, os deputados. Aí eu falei assim, falei, me diz aí de que estado que você é. Né? Porque a gente está esperando que vai aparecer do Sul, né? Vai aparecer alguém ali do Sudeste, né, doutor Emanuel? A gente já está meio acostumado com eles, sabe como é que eles são? A pessoa que eu pedi falou, eu sou de Rondônia e não consigo contratar. Eu falei, se Rondônia não está conseguindo contratar, como é que vai fazer o pessoal lá de baixo que já está em pleno emprego há algum tempo? Não consegue, não está conseguindo contratar empregado direto, como é que vai contratar aprendiz? Então, o sistema das cotas, gente, é assim, nós temos várias soluções que estão sendo pensadas, né? Algumas, inclusive, de colocar eles para trabalhar, contratar aqueles que estão acima. E a gente tem um problema, porque a cota na área de prestação de serviço contínuo só pode ser de 18 a 24 anos, porque até na limpeza, isso na limpeza, tá? Na limpeza e na prestação de serviço geral, de 18 a 24 anos, e na vigilância de 21 a 24, né? Mas nós não podemos contratar menores de 18 anos. Então, a gente tem uma briga muito grande, porque essa pessoa que está com 18 anos, ela pode ser contratada direto, ela não precisa entrar como aprendiz, porque não tem custo de aprendiz para prestação de serviço das áreas que a gente coloca. Muito raro. O curso que normalmente tem o treinamento é um treinamento de uma semana. Ela chegou uma enceradeira um pouco diferente, ou que vai fazer um serviço um pouco mais diferente, uma semana. Isso não pode ser aprendizagem. A aprendizagem é uma coisa que tem que ser metódica, como está escrito na lei, e que tem que ter um tempo. Não é aprendizagem. Então, nós já fornecemos emprego para essa faixa etária que está na lei da aprendizagem. Porque nós temos hoje um levantamento já feito, que entre 18 e 24 anos, na área de prestação de serviço, nós já temos mais de 20% do nosso contingente contratado nessa área. E na vigilância de 21 a 24, também, um pouco menos do que mas a gente passa muito a faixa dos 5%, né, que é a faixa da lei. Então, a gente já está dando o primeiro emprego. A parte social da empresa, porque a empresa tem que ter uma função social, como diz o doutor Emanuel, o Márcio tem as palavras bonitas para falar, mas a gente já está dando a função social da empresa, que é estar empregando esse jovem de 18 anos. E nós temos muitos empregados assim. Então, a gente tem uma discussão enorme no Congresso Nacional, a gente está discutindo o estatuto da aprendizagem, porque não tem esse estatuto. A gente tem discussão junto ao Ministério do Trabalho, também, para tentar resolver isso. Neste momento, até que as coisas estão calmas dentro do Ministério do Trabalho, mas a gente segue com um problema com o Ministério Público do Trabalho, que eles querem que a gente crie aprendizes, né? E como na lei do aprendiz tem aquela história de você fazer aprendizagem social, a empresa paga o aprendiz para ser aprendiz de outro setor e não do dela, que é essa que é a aprendizagem social, né? Então, quer dizer, empresa, tenho custo para pagar a aprendizagem para aquele aprendiz ser para outro setor da economia e não para o meu, porque para o meu ele não quer, que é a tal da cota social do decreto. A gente, o Márcio está ali um pouquinho aperreado por conta da questão do horário, né, o tema é apaixonante, o tema é extremamente interessante, a gente precisa muito discutir isso aí, realmente é um tema muito vasto para a gente discutir numa live de 1 hora, é muito pouco tempo. Mas eu já passo para as razões finais. Tem alguma pergunta, Márcio, para ser feita? Ou a gente poderia... Eu sugeria a você o seguinte, que as perguntas que tivesse, você encaminhava e a gente respondia por escrito. Certo, tranquilo. Infelizmente, a gente está chegando ao final, né? E
jeito que nós começamos pontualmente, a gente precisa terminar pontualmente, porque as pessoas, né, se programam nesse final de expediente, né, para voltar para suas casas. Eu quero aproveitar para agradecer, né, eu quero expressar, tá, a minha gratidão, né, a doutor Emanuel, que está sempre disponível e parceiro, tá, em outras lives e outras ações em conjunto, tá? A senhora doutora Línia, sabe, porque realmente foi uma grande contribuição, pena que o tempo é curto, né? Mas a gente, quem sabe, vai ter alguma outra oportunidade, né? Essas contribuições são fundamentais dentro do nosso segmento, tá? Eu agradeço por compartilharem a experiência de vocês, tá? E conhecimentos conosco. Obrigado, tá? Passo a palavra para o doutor Emanuel fazer aí as considerações finais. Em seguida, a doutora Línia, para que eu possa fazer as minhas e a gente encerrar. Serei bem breve, muito breve, mas eu não podia deixar de agradecer pessoalmente, diretamente a doutora Líria por toda a contribuição. Você veja o conhecimento e a bagagem da doutora Líria. Num intervalo tão curto, quantas informações ela passou para nós que vão servir para a nossa vida toda. Então, doutora Líria, muito obrigado pela sua ter atendido o nosso convite. Muito obrigado ao presidente Agostinho por disponibilizar e concordar em vir para a gente ter essas discussões, ao Márcio, que tem o trabalho todo de organizar e ficar ligando o tempo todo. Já está pronto? Já está pronto? Faltou o quê? O que é que está... Por que não entrou? Chato, né? Não, chato não. É porque é do negócio mesmo, é isso mesmo. Se não for assim, não anda bem. Não funciona. Muito obrigado a todos vocês. É de coração. E sintam-se todos dois aí abraçados por nós nesse encerramento dessa live. Muito obrigado, doutora Líria. Doutora Líria, a palavra é sua. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Feito pelo doutor Emanuel, pelo meu querido presidente aí, Agostinho, das duas entidades, por você, Márcio, que está conduzindo aí todos os trabalhos, né, da universidade que vocês estão criando. Daqui a pouco eu vou aí para dar curso. Você já viu, né, Márcio? Que o negócio aqui, falar é comigo mesmo. Você me dá um negócio, eu puxo o novelo e vou embora. Por isso que é difícil. Vamos tentar viabilizar alguma coisa nesse sentido, com certeza. Porque, na verdade, gente, eu quero muito agradecer ao público que está nos ouvindo, né, que ficou aí com a gente essa 1 hora, dizer para mim que é um prazer enorme e que eu estarei sempre à disposição de vocês, dentro dos horários que a gente conseguir marcar, nesse horário sempre mais tarde, é mais difícil depois que fecha o tribunal, né, isso, doutor Emanuel? Então, assim, alguma coisa mais tarde, mas eu vou estar sempre à disposição de vocês. Foi um prazer passar esse finalzinho de tarde aí com os meus amigos, queridos amigos pernambucanos, né? Vou falar para o meu presidente Agostinho que só faltou o charuto, viu, meu presidente? Mas você manda um recado para ele, viu, Márcio? Porque ele é meu parceiro, é meu parceiro. Vou passar para ele, com certeza. Mas, olha, agradeço muito o convite, foi sensacional. E contem comigo, os temas são polêmicos. Eu acho que eu tenho uma palavra que um presidente meu sempre fala, que eu sou muito entusiasmada, né? E eu faço as coisas por paixão e por amor mesmo. Então, por isso que é esse entusiasmo todo, Márcio, não tem jeito. Eu falo muito e eu tenho muita experiência, graças a Deus, porque eu rodo esse Brasil todo, então eu conheço tudo e essa oportunidade que a vida me deu de advogar para vários setores diferentes, eu consigo ir pescando as coisas que dão em cada setor, o que não dá certo, trazendo um para o outro e a gente tentando resolver. Então, é difícil para mim fazer esse controle muito da fala, é sempre difícil, por exemplo, nas exposições, que às vezes, não, você tem 20 minutos, 30 minutos, é meio complicado, mas eu vou dizer para vocês que eu estou à disposição, foi maravilhoso, ótimo para fazer esse dezembrozinho, esse início de dezembro, essa live aí com os meus amigos pernambucanos, que foi um prazer enorme e que eu estou sempre à disposição. Fique tranquila, porque essa dificuldade de controlar o tempo não é só seu. Eu já coordenei mais de 75 congressos e a minha maior dificuldade era exatamente ter que controlar esse tempo para que não atropelasse outras atividades dos congressos. Mais uma vez, doutora Líria, muito, 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 muito obrigado. Eu agradeço muito a sua contribuição, a sua atenção.
Bem, aqueles que desejarem, tá? Sigam o Instagram Márcio Gomes Sapiens, que vai aparecer logo aí abaixo, tá? E acompanhe notícias sobre futuras lives a serem realizadas, como também podem acessar a plataforma. Esta live vai ficar gravada, tá? Na plataforma da Universidade Corporativa, o endereço vai aparecer aí embaixo, tá? Entrem lá na plataforma, vá no item live e que você encontrará não somente esta live, como todas as outras lives que começamos a realizar desde a época da pandemia, tá? Também podem deixar, né, entrar em contato com o Dr. Emanuel, tanto pelo telefone, tá? Como também, né, pelo Instagram do Dr. Emanuel, tá? Peço a todos que, se gostaram, divulguem, cadastre-se em nosso canal do YouTube, clique no joinha, símbolo do dedinho, deixe seus comentários no nosso chat também. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês e fique com Deus. Até a próxima live. Até mais. Muito obrigado a todos.